Boa tarde, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Estamos a começar o Eco de Factos. Já estamos em sua casa para mais uma edição onde as histórias são contadas em notícia. Nós fazemos questão de intermediar o facto que está condicionado, aquele assunto que não é resolvido há anos. O Eco de Factos entra para o seu bairro, para o seu município e para a sua província no sentido deste assunto ser resolvido. Porque nós fazemos questão de debitar o nosso pensamento, os nossos olhos estarem voltados às preocupações manifestadas, apresentadas pelas comunidades. Vamos começar agora, estamos a começar agora. Já sabe que nós temos 90 minutos, vamos até bem perto das 18 horas e 30 minutos. Ora, vamos falar da morte de um jovem numa das esquadras no município do Kazenga. Esquadra dos combustíveis, município Kazenga, Molenvos, esquadra dos combustíveis. Uma briga entre famílias, um vidro partido. O jovem foi à esquadra pessoalmente apresentar-se para que a situação fosse esclarecida. Entretanto, terá sido molestado, levado ao hospital, acabou por perder a vida. Vamos também falar de agentes dos serviços penitenciários na província do Bié, que foram condenados a 2 anos de prisão por supostamente terem facilitado a fuga de um recluso e, em troca, receberam 3 milhões de kwanzas. E ainda no Bié, nós vamos mostrar a detenção de alguns cidadãos que se dedicavam ao garimpo ilegal de minerais estratégicos. Estas e outras é para acompanhar, ajuste mesmo a sua cadeira, fique mesmo deste lado, porque nós somos o programa que dá vez e voz assim. Vamos começar com o programa do reordenamento do comércio. Há um largo, conhecido Largo da Cimex, que foi remodelado, requalificado. Hoje, para além da atividade comercial, que é feita por senhoras e não só, essas senhoras, muitas delas faziam a venda ambulante, em locais proibidos, o Largo também oferece motivos atrativos de lazer. O pequeno comércio, quem quer tomar uma cervejazinha, vai lá ao Largo, para além de vender, para além de comprar algum artigo. Ora, é o que vamos ver neste programa do reordenamento do comércio que tem sido levado a cabo pelo Governo Provincial de Luanda. O Largo da Cicomex, situado no bairro Neves Pendim, setor 2, no município da Maianga, apresenta uma nova imagem após beneficiar de intervenções de melhoria promovidas pela administração municipal. Imagens captadas no local pela nossa equipa de reportagem mostram igualmente as ações de melhoria do perímetro envolvente plantação de árvores e a criação de espaços verdes, tendo em vista a valorização ambiental e urbanística da área. Antigamente era vender na corrida, mas graças a Deus o Estado olhou para nós, nos deu um lugar muito bonito, estamos a agradecer muito, porque depois da compra tem um momento de lazer, se der para sentar, chupar um gelado, comer alguma coisa. Graças a Deus também tenho gostado. Para pararem de vender na pedonal, procurarem um local mais fixo e seguro. E conforme nós também passamos primeiro da Zunga, agora graças a Deus estamos a vender numa feira. Acredito que também vocês vão conseguir sair da pedonal para um lugar melhor. O espaço conta agora também com novos quiosques para dinamizar o comércio e fomentar o empreendedorismo comunitário, além de melhores condições para o lazer e convívio das famílias. As obras incluem igualmente a limpeza do perímetro, a plantação de árvores e a criação de jardins, contribuindo para melhorar o ordenamento, a mobilidade e a imagem urbanística da zona. Realmente eu estou a notar uma diferença, que já não há muito enchimento aqui e já não tem muito lixo também. A organização da barragem, porque antigamente aqui ficava muito cheio, muito lotado, nem os taxistas ficavam bem organizados aqui, mas hoje já dá para ver que está diferente.
Estas intervenções inserem-se no Programa de Reordenamento do Comércio, no Programa de Ordenamento do Trânsito, Programa de Arborização de Luanda, com foco na melhoria dos acessos ao novo Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto e na fluidez do trânsito e na segurança dos Pinhões. O Largo da Cimex, bairro Neves Bendinha, está requalificado com uma nova imagem. Aliás, os largos nos últimos tempos vão sendo requalificados. Essa é a resposta que o governo tem vindo a dar, porque muitos estavam voltados ao abandono, agora ganharam uma nova imagem. Senhor Antônio Inácio, por favor, Governo Provincial de Luanda, dá rosto e voz a este espaço, a par da senhora Clésia Cavalo. Caríssimo Colombo, boa tarde, Angola. Luanda precisa de ti, Luanda precisa de nós. Absolutamente. Exato. Este é o nosso lema. Este, em princípio, é o nosso PRC, que é o Programa de Reordenamento do Comércio, cujo fim último assenta também na satisfação das necessidades coletivas públicas, da satisfação do bem comum e da prossecução do interesse público. Repara, caríssimo Colombo, que nesta peça que acabamos de verificar, ficou claríssimo que os nossos moradores, os nossos munícipes, as nossas vendedeiras estão totalmente satisfeitas. E estão satisfeitas por quê? Porque o Programa de Reordenamento do Comércio trouxe não apenas lugares aptos para o exercício da atividade comercial, mas também para a mobilidade urbana, para a organização das paragens, para o espaço público envolvente. Repara que há o verde ali, e o verde é vida. O ambiente ganha, ganhamos todos, ganham os munícipes, ganha a província de Luanda. E é isso que é exatamente o nosso Programa de Reordenamento do Comércio, cujo fim principal está, portanto, claríssimo e bem ilustrado nesta peça que acabamos de verificar. Repara que, a par do nosso Largo da Cimex, o Governo Provincial de Luanda, através das suas equipes, tem também feito trabalhos semelhantes em toda a extensão da província de Luanda. E vamos voltar no tempo para aí mais 1 ano e meio atrás. O que é que se passou 1 ano e meio atrás, ali mesmo próximo ao Largo da Cimex? Repara, não sei se já, portanto, a nossa televisão pública passou essa imagem da Rua Machado Saldanha. É uma imagem degradante. Há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Se voltarmos hoje para a nossa Rua Machado Saldanha, ali mesmo no bairro Popular, no enfiamento entre o cemitério da Santana e o Largo da Cimex, vai reparar que tudo aquilo mudou. Havia ali uma espécie de comércio de venda de motores. E era feito de forma arbitrária, totalmente à margem da lei. Os moradores daquela circunscrição estavam aflitos. Por quê? Porque aquilo tirava a paz pública, tirava o sossego, o trânsito era uma dor de cabeça. Repara que para saíres dali do enfiamento da rua, desta mesma Rua Machado Saldanha, para chegares até ao Avocumbi, era capaz de levarmos mais ou menos 3 horas. Por quê? Porque eram feitas cargas e descargas ali mesmo no meio do asfalto. Quer dizer, é possível que nós mudemos a imagem de Luanda com a participação de todos. Os munícipes são chamados a fiscalizar as ações negativas que concorrem para a distribuição destes equipamentos. Equipamentos que acabam por conferir lazer às pessoas, bem-estar, comodidade. Agora eu pergunto, Sr. Antônio Inácio, é possível, daqui mais algum tempo, Luanda contar, por exemplo, com talhos, peixarias, aliás, para que as pessoas deixem, por exemplo, de comprar o peixe exposto à poeira e às moscas? Questão prévia. O programa de reordenamento tem exatamente este fim: reordenar a atividade comercial, de prestação de serviço, o espaço público envolvente e trazer então o modernismo comercial.
como bandeira de eleição. Será que é difícil assim, termos peixarias, termos talhos, É possível, organizados? Claro que é possível. Ou porque nós estamos com uma mentalidade enraizada, que Este só também podemos comprar nos mercados informais. Este também é um fator de grande monta que a todos nos preocupa. Aqui é a questão cultural, se calhar a questão da educação. A inexistência não pode levar-nos a este não existem locais? Não, o que é que nós temos assistido, portanto, durante os últimos tempos? Com o programa de ordenamento do comércio, a nossa atividade comercial, ela tem vindo a ganhar outro fôlego. Nós temos vindo a reorganizar a atividade comercial. E essa atividade comercial, portanto, removida ou retirada das principais artérias da cidade, dos principais centros urbanos da nossa cidade, para os locais previamente indicados. E previamente indicados significa dizer que é a própria lei que determina onde e qual, portanto, são os requisitos para o exercício de uma atividade comercial. Claro que não estamos a dizer às nossas mamães, aos nossos ambulantes que parem de vender. Pelo contrário, queremos fomentar, mas com regras. E essas regras, portanto, estão contidas na nossa legislação. Portanto, legislação específica, principalmente do setor do comércio. E ela depois arranca para outros segmentos da nossa vida social. Repara que além do programa de ordenamento do comércio, temos o programa de ordenamento do trânsito. Repara que nesta peça nós temos aí uma situação em que o trânsito naquela zona era uma dor de cabeça enorme. Com as benfeitorias efetuadas ali no Largo da Semente, foi possível retirar aqueles taxistas que faziam, portanto, daquele local uma tamanha barafunda, passa a expressão, mas que hoje, se passarmos por lá, já temos os taxistas totalmente organizados, totalmente alinhados, e porque, repara, aquela é uma zona estruturante que vai dar exatamente ao novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Por aí passa não só, portanto, turistas que vão saindo do país para as suas origens, bem como que saem das suas origens e, portanto, vêm para o nosso país. E, naturalmente, que o Estado, o GPL, o Governo Provincial de Luanda, está preocupadíssimo com isso. Daí que este nosso programa de ordenamento do comércio vem trazer também uma lufada de ar fresco para a questão, quer do trânsito, quer para a questão do verde. E o verde aqui chamamos a atenção para o programa de plantação de árvores, que é o PAL. E repara que nessa peça também temos aí a plantação de árvores, temos jardins a ser erguidos e temos um conjunto de situações que trazem ao nosso programa de ordenamento comercial aquilo que todos nós gostaríamos que a nossa comunidade compreendesse, sobretudo as mamães, que vendem nas pedonais, que vendem nas artérias, porque o melhor local para venda, o melhor local para o exercício de atividade comercial são os locais previamente indicados. E repara que nós depois fazemos a transferência, quer para os mercados, para os locais mais e isso ajuda a fomentar o exercício de atividade comercial de modo saudável. Ok. E para quando é que este PERSE poderá atingir as paragens? Há muitas reclamações em relação aos famosos lotadores. Outro sim, nas imediações do Governo Provincial de Luanda, quem vai lá estacionar sua viatura, um lugar vago, há lá um indivíduo que cobra dinheiro. Será que não está ao alcance dos fiscais do Governo Provincial de Luanda ou porque esses lotadores têm mais força que o Governo Provincial de Luanda? Não, dura lex, sed lex. Costumamos dizer assim, a lei é dura, mas é para ser aplicada. Se, portanto, caríssimo Calombo, tivermos em face qualquer cidadão que estiver a ser molestado numa situação do género, notifica, porque o primeiro fiscal, o primeiro agente da autoridade é o próprio munícipe, é o próprio cidadão. Mas o munícipe tem receio de que o carro seja destruído, seja partir o vidro, por exemplo. Quando é que os cidadãos, os utentes da via, vão deixar de pagar dinheiro a determinados jovens na Baixa de Luanda, quando se sabe que há polícia fiscal? Caríssimo Calombo, repara bem nessa questão em concreto. Os lotadores, não é? Têm uma tarefa, vamos dizer, de preencher lá os táxis para que possam então exercer a sua atividade. Mas eles estão
obrigados ao cumprimento do princípio da legalidade. Não podem ser elementos de arruaça, não podem servir, por exemplo, para criar distúrbio, não podem servir para ferir a legalidade, muito menos os passageiros que por aí ocorrem para ver então a sua pretensão atendida. Okay. Sempre que haver uma situação do gênero, nós, Governo Provincial de Luanda, garantimos, notifique-nos e nós saberemos dar a resposta exata, a resposta necessária para que tais atos não voltem a acontecer. Por isso dizia há pouco que os nossos cidadãos são os primeiros fiscais, são os primeiros agentes da autoridade e o Estado, enquanto uma pessoa de bem, uma pessoa pública cujo fim último é a satisfação do interesse público, das necessidades coletivas e do bem comum, está lá para fazer e cumprir o seu papel. Por isso, estamos abertos, notifiquem-nos, deem-nos a conhecer que nós vamos lá e resolvemos o problema. Obrigado, Sr. António Inácio. Muito obrigado por ter vindo, Governo Provincial. Nós agradecemos. Agradece. Agora, quando é que estes largos vão deixar de servir como estações de serviço? Assim, de forma breve. É um processo. Os cidadãos continuam. Todos os dias. O governo não está a aplicar devidamente. Não, estamos a trabalhar. A fiscalização ela é reduzida, não aparece, daí ganharem coragem e terem também esta petulância, com devidas aspas, levarem os carros aí. A questão da lavagem dos carros nas ruas também é subejamente conhecida. Há uma questão. É uma contraordenação. Nestes largos requalificados, há balneários públicos? Bem, o programa do Regulamento do Comércio Prevê balneários? Prevê. Há balneários lá? A seu tempo, nós vamos ver Luanda a ganhar. Agora, quando não há balneário, naturalmente. Porque também aqui é uma questão. O cidadão não pode urinar. Não, de maneira nenhuma. Não pode fazer. De maneira nenhuma. Agora, andando por Luanda, não existe urinórios. Balneários públicos. Nós estamos preocupados. Caríssimo Colombo, nós estamos preocupados com essa situação. Chamar o cidadão a ter uma conduta exemplar quando não se tem por onde fazer? É uma questão fazer muito as simples. necessidades fisiológicas. Fica como? É uma questão muito simples. É que vamos exigir do cidadão, mas tem que existir esses equipamentos. Nós estamos a trabalhar nesse processo. E a seu tempo há de rever, há de reparar, desculpa, que vamos trabalhando e vamos dar resposta a essas questões. Agora, há uma questão que também já que o cidadão... existiam também, já foram destruídos. E é a nossa preocupação. E a seu tempo, caríssimo Colombo, vamos ver Luanda a ganhar esse serviço público, essa prestação social que a todos, portanto, interessa. E dar nota aqui que nós não medimos esforços. Repara que essas benfeitorias têm sido feitas durante o dia, durante a noite. Obrigado. O GPL está, portanto, comprometida com a satisfação das necessidades coletivas. Estamos a trabalhar para o efeito. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Nós agradecemos. Luanda precisa de ti. Agradeço. Juntos somos mais fortes. Recuar é para frente. Obrigado. Muito obrigado, GPL agradece. Obrigado. Ficaram aqui as notas do Sr. António Inácio, que representa o Governo Provincial neste programa de reordenamento do comércio. É que está bem, por um lado, a exigência que o cidadão tem que primar pela ética, pela boa conduta, procurar um balneário que não existem. Há momentos onde o indivíduo está apertado, tem que escolher aí um cantinho para aliviar, né? Porque também os urologistas e tantos outros especialistas em saúde alertam para os riscos que uma pessoa pode correr se efetivamente não fazer uma descarga, né? Permitam a expressão. Ora, vamos seguir, vamos até a província do Bengo, onde a administração municipal do Panguila entendeu atribuir licenças a alguns mototaxistas para regularizar a atividade de mototáxi naquela circunscrição da província do Jacaré-Pangão. A reportagem a seguir é no Ecos e Factos. Passageiros e de cargas. A formação dos operadores surge como uma das medidas para melhorar a segurança rodoviária e promover o cumprimento das regras de trânsito. Dos 800 mototaxistas controlados, 150 receberam nesta quinta-feira os seus certificados de formação de condutores e as respectivas licenças que os habilitam ao exercício da atividade. Temos que mudar antes que seja tarde. Muitos acidentes, então temos que evitar isso, porque o nosso trabalho é trabalho com muita responsabilidade. Muito obrigado.
muito obrigado. Não tenho como agradecer. Trabalharam. É assim. Também vamos trabalhar, também nós. Vamos andar conforme o trabalho demonstra ou andar bem conosco como mototaxista. É porque eu amo desta profissão e por isso que eu tive com prazer e amado Está dotada de conhecimentos e vai exercer a atividade de forma legal. Sim. Há quanto tempo é que exerce a atividade sem estar legal? Já estou há 2 anos. Sim, a exercer esta função de mototaxista. Vai mudar antes que seja tarde? Sim, vou mudar sim. As autoridades municipais defendem maior responsabilidade por parte dos operadores, sobretudo no cumprimento das regras de trânsito, uso de equipamentos de proteção e respeito pelos passageiros e demais utentes da via. Por favor, levem o sentido de responsabilidade. E cada um de vocês tem que controlar o outro. Quando você ver que o outro está a andar mal, para e chama a atenção. E pergunta a ele, imagina que fosse eu a levar o teu pai, a tua mãe, ou a tua esposa, ou o teu esposo, nestas condições. Por isso, tínhamos que vos licenciar, porque passaram numa formação, mas independentemente da formação, eu peço encarecidamente o sentido de responsabilidade. Já está aberto as inscrições para a próxima fase da formação. Estamos a fazê-lo através da cooperativa e doravante a cooperativa vai cuidar da formação dos mototaxistas a nível do Panguila e também vamos já trabalhar com o DANDE a fim de concluirmos o processo que já havia sido feito lá no município do DANDE. No nosso programa consta a alfabetização dos mototaxistas, porque identificamos que muitos dos mototaxistas não tiveram o prazer de conhecer a sala de aula. Com a certificação e licenciamento de mais de 150 operadores, a Administração Municipal de Panguila pretende contribuir para a organização da atividade de mototáxi e a redução dos acidentes de viação no município. Professor Júlio Quental, por favor. Como é que está o professor Júlio Quental? Meu caríssimo Calomba. Bem disposto? Sempre bem disposto. O Cota Maló. O Cota Maló, acredito que esteja de saúde, nunca mais falamos. Um abraço ao nosso Cota Maló. Isso quero que eu lhe diga. O homem do Carmona. Homem do Carmona. Mas permita-me, Calomba, trazer aqui a abordagem. É um pedido de um colega e amigo, o Sr. Menezes. É que ele sugere já há algum tempo o seguinte. Professor, por que não leva para o Ecos e Factos esta minha ideia das pessoas colocarem uma bandeirinha branca do lado esquerdo ou direito do veículo, simbolizando a paz nas estradas? É em novembro que se assinala Será em novembro, sim, senhor. É novembro? Novembro. Ok. Porque ele diz que é uma forma também de consciencializar a sociedade para que haja, de facto, paz nas estradas. Vamos fazer coro à ideia. Vamos fazer coro à ideia. Vamos sim. Vamos dar força. Mas, Sr. Menezes. Sr. Menezes. Assertivo. Vamos fazer coro à ideia. Todos nós, de branco, com uma bandeirinha do lado esquerdo do veículo, sim, sinalizando esta paz interior deve prevalecer, sobretudo, sobre as nossas estradas. Corretíssimo. Ora, e agora? A primeira ideia que tive nesta reportagem, primeira, boa ideia. Então, de parabéns, merece palmas. Quando vi um dos motociclistas ou taxistas a exibir a licença, conforme está a ser designada a licença, e um cartão, julguei logo que fosse a carta de condução. Não sendo, não sei se vamos tratar aqui de um cartão de identificação. Agora, se esta formação está a ser monitorada, está a ser acompanhada por qual entidade? Por qual entidade? Professor Júlio Quental? Olha, a ação é boa. A ação é muito boa. Mas eu gosto de abordar o seguinte. Até às 17 horas de hoje, a altura em que começou o programa, eu tinha a certeza, e ainda a tenho, porque acredito que não houve alteração, de que o Estado angolano é um Estado de direito. E quem tiver dúvidas que se socorra do artigo 6º da nossa Constituição
E com uma leve interpretação hermenêutica vai perceber isto. Que até 17 ainda não estava refundado o Pois Estado. estava refundado, aquilo que não foi refundado o Estado. Portanto, a observância do princípio da legalidade. Não foi observado? Claro. Ou não terá sido observado? Vamos aqui tecer as seguintes considerações. Primeira questão. O exercício de uma atividade, certo? Ou melhor, o licenciamento, obedece a um conjunto de pressupostos, certo? O Cândido Kalombe, para lhe concederem a licença ou a cédula de jornalista, tem que ter passado por um processo de formação de jornalismo e, no fim, considerado apto. E depois aí vem a nova etapa, que é a atribuição da licença ou da cédula. Acontece que é para advogados, para médicos. Correto, e por aí vai. Ora, para os motociclistas não é diferente. Quer dizer que para exercer mototaxismo, você tem que ter uma licença de condução válida. Considerando que o veículo utilizado para o exercício da condução é um motociclo simples, com cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, presume-se a partida que esse indivíduo tenha uma carta de condução. Está habilitado. Como está habilitado, logo está legitimado. Foi observado o princípio da legalidade. Se verificar, grande parte desses jovens usam uma licença para conduzir velocípedos com motor. Quer dizer, a licença não o habilita para conduzir aquele tipo de motas. Como é que vão dar um certificado que legitima o exercício da atividade para quem não tem a licença para o exercício daquele tipo de veículos? Está a ver? Portanto, aqui dá a impressão que nós fizemos as leis, mas sem a intenção de cumpri-las. Porque esses jovens deviam eles tinham que ser titulares. E aqui gosto de realçar, todo mundo diz portador. Há uma grande diferença entre portador e titular. Eu vejo muito aí em documentos, requerimentos, fulano de tal, portador. Portador é quem tem a posse, quem transporta, mas não é o titular. O titular é aquele que, além de transportar o documento, ele é o dono do documento. O nome está em nome dele. Portanto, muita gente escreve nos requerimentos portador, portador não. Portanto, no caso, tem que ser titular de uma carta de condução e não de uma licença de condução para velocípedos com motor. Professor Júlio Quendal, agora vamos ao decreto presidencial 145/23 de 30 de junho, Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027. Correto. Estamos na vigência. Correto. E dissemos aqui ontem, porque foi muito abordado isso nas redes sociais, então trouxemos isso mesmo, que é para dirimir eventuais dúvidas. Portanto, repare, para cada legislatura, o governo angolano aprova um decreto, certo, sobre o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária. E para esta legislatura, qual era a meta a atingir? Corretíssimo, Kalombe. Assertivo, como sempre. A meta era reduzir em 50% os sinistros rodoviários e as consequências daí resultantes. Estamos quase lá? Não. Atingimos? A questão que se põe... Vamos aos números. A questão que se põe, Kalombe, é que estamos a cerca de 12 meses do fim desta legislatura e não apareceu ainda nenhum órgão oficial, certo, a fazer um balanço factual das quantas andamos em relação a esta matéria. Isso é grave. Porque acredito que em setembro do próximo ano teremos, portanto, as eleições. E não temos essa informação. Daí que trouxemos isto. E repare, e a quantidade de sinistros rodoviários leva-nos a essa reflexão. Quero aqui realçar que grande parte dos sinistros rodoviários acontece por as más condições de transitabilidade das vias, certo? O mau estado técnico dos veículos, certo? A condição psicofísica e emocional dos condutores. E isto foi uma avaliação feita não por Júlio Quendal, mas pelos diferentes órgãos multissensoriais que fizeram esta análise para que se concebesse o decreto presidencial 145/23 de 30 de junho. Ora, vejamos. E este decreto tem um conjunto de objetivos estratégicos e objetivos operacionais. E estamos aqui a intenção, certo? Redução em 50% da atividade rodoviária e consequentes resultantes. Repara aqui estes 3 aspectos que fiz questão de colher dos vários. Primeiro, ação-chave: implementar a base de dados para o controle de condutores, veículos e registro de infrações dos condutores. O RIC já está previsto no Código da Estrada e até já tem diploma próprio, certo? Portanto, tem que se implementar esta base de dados. Quem é o órgão executor?
Ministério do Interior. Quem são os órgãos participantes do ponto de vista legal? Ministério dos Transportes, da Saúde e da Educação. Qual é o prazo que foi estabelecido para o cumprimento desta ação base, ou chave? Primeiro semestre de 2023. Não foi implementado. Está aqui, status, não foi implementado. Outra ação, fiscalizar com maior rigor os transportes coletivos de passageiros, táxis coletivos e personalizados, rentacar o seu estado técnico, licenciamento, seguro, lotação, álcool, habilitação, kit de primeiros socorros, tempo de condução e inspeções periódicas obrigatórias. Isto ocorre? Aí está o problema. Portanto, repare que aqui a norma diz, não é só fiscalizar, fiscalizar com maior rigor. Fiscalizar só por fiscalizar não cumpre essa diretiva. Tem que haver rigorosidade. Daí que nós perguntamos. A ocorrência de acidentes nas estradas nacionais demonstra, fala por si mesmo, que este rigor não está a ser implementado conforme foi o objetivo do legislador. Quais são os órgãos executores? Ministério do Interior, Ministério dos Transportes. Participante, MAT. Prazo, 2023 e 2027. O processo está em curso. O próximo ano, em setembro, estaremos aqui para avaliar o grau de cumprimento. Outra tarefa, realizar periódica e sistematicamente operações stop em zonas de ocorrência frequente de acidentes nos dias e horários estabelecidos. Tem havido isto. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem feito com rigor esta avaliação, certo? É ele o órgão executor, é o MAT o órgão participante e temos aqui o deadline, o início 2023, conclusão 2027. O processo está em curso. Muita gente reclama que a polícia faz operações muito duras, mas a polícia só está a cumprir uma norma que está neste plano nacional, certo? Agora, eu gostaria que o rigor aqui no segundo caso, e coloquei aqui o destaque amarelo, fosse maior. Porque a maior parte dos angolanos faz-se deslocar por autocarros. E nós estamos a ver aqui os incêndios, os acidentes que são frequentes. Os autocarros transportam mais de 50 pessoas e logo as consequências de resultantes temos notado. Aqui chamamos a atenção às autoridades estas para que tudo façam, para que se implemente. Quer dizer, estes dois aspectos que estão em curso, porque o primeiro já foi, mas esses dois segundos que estão ainda dentro da vigência, certo? Que seja aplicado o maior rigor para que o próximo ano, ou no final deste ano, sintamos os resultados efetivos da aplicação desta norma. Porque nós sabemos que tem havido excesso de lotação. Há condutores a conduzir com níveis de álcool altos. Há condutores a conduzir sem habilitação. Muitos dos sinistros, certo? Por ausência de kit de primeiros socorros e de pessoas treinadas, esses autocarros que fazem o interprovincial, tem que ter alguém treinado com aqueles primeiros socorros, certo? Porque muita gente morre não em razão da gravidade da... Mas é por falta de uma assistência temporária. Correto, até que cheguem os profissionais. Permita-me usar essa expressão, azar do agente regulador de trânsito se solicitar de um automobilista o kit de primeiros socorros. Até o extintor. As reclamações, o polícia ser muito exigente, correto. O polícia está a cobrar demais. Isto tudo concorre para a segurança dos utentes da via. Correto. Sr. Quental, nosso muito obrigado. Ficou mais aqui uma aula daquelas, a aula magna. Atualizamos nossos conhecimentos, alargamos o horizonte da base de conhecimentos e, acima de tudo, vamos espreitar mais uma vez o decreto presidencial. Estamos aqui para servir e bem servir. Esta nação precisa de pessoas que deem o seu pequeno contributo. Este é o nosso modesto, é pequenino, mas se calhar pode fazer alguma diferença lá em casa. Portanto, nós não somos os donos da verdade, apenas estamos aqui para partilhar o nosso modesto conhecimento. E repare, nós fundamos-nos muito na lei. E, Calomba, quando se fala sobre vidas, aperta-me o coração e eu às vezes gaguejo o que é por causa disso. Só rapidinho, ocorreu um acidente hoje, às primeiras horas da manhã, eram 6 e qualquer coisa, aqui junto ao shopping popular, certo? Um caminhão, não sei se falhou travões, o que ocorreu, colidiu com um azul e branco e houve mortos e feridos. A essas famílias,
apresentamos aqui os nossos perenes sentimentos de pesar e aqueles que estão nos hospitais que se recuperem o mais rapidamente possível. Obrigado. Bem-aja, caríssimo. Obrigado, professor Júlio Quental. Ficaram aqui esta última nota do acidente que acabou, infelizmente, por vitimar mais angolanos. Seguimos até a província do Bié, onde há cidadãos detidos por supostamente estarem ligados à exploração ilegal de minerais estratégicos. O companheiro Edson Vieira tem outras informações. A Júlia Vieira tem... Edson Vieira tem outras informações. Boa tarde. Onde encontram-se detidos os cidadãos implicados nos crimes de exploração de minerais estratégicos. E para mais informações, vamos à conversa com o porta-voz da Polícia Nacional aqui na província do Bié, Júlio Canhanga. Senhor porta-voz, em que incidiu a detenção destes cidadãos? No âmbito da Operação Conexão, que visa combater os crimes de imigração ilegal, o contrabando de combustível e a exploração ilegal de minerais estratégicos que decorre a nível de todo o país, o Comando Provincial do Bié da Polícia Nacional de Angola realizou uma micro-operação denominada Ocucomba 1, que resultou no município do Andulo, isto na comuna de Chivaolo, aldeia de Samucuia. A operação resultou na detenção de 20 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 23 e 55 anos de idade, presumíveis autores envolvidos na exploração ilegal de ouro. A ação policial resultou de um aturado trabalho de inteligência policial que permitiu identificar um grupo de marginais que se dedicava a estas práticas e que, fruto desta atividade de inteligência policial, foi possível, sim, determinar um grupo que fazia então a exploração destes minérios, utilizando baldes, pás e outros mangueiras e outros elementos que então culminou então assim com a detenção dos mesmos. No âmbito da detenção dos implicados, foi possível, no decurso da operação, apreender meios e bens, nomeadamente uma arma de fogo do tipo pistola, de marca Star, com o respectivo carregador, contendo 3 munições, 11 telemóveis, sendo 7 analógicos, 3 digitais, 5 rádios de comunicação, 3 balanças utilizadas para a pesagem de ouro, 9 motorizadas, diversas marcas, 18 mangueiras de motobombas, 2 viaturas, sendo uma carrinha Toyota Hilux e um veículo ligeiro de passageiro Toyota Corolla. Foram ainda igualmente apreendidos 807 mil kwanzas, 3,75 gramas do suposto mineral estratégico do tipo ouro, 16 tapetes utilizados na filtragem de cascalho e 500 gramas de pregos, tendo sido ainda destruídas diversas cabanas utilizadas como estruturas de apoio à atividade de exploração ilegal. Durante a mesma operação, um dos cidadãos foi detido, encontrado na posse de 5 kg de estupefaciente do tipo liamba, que presumivelmente se dedicava à comercialização no local. Os 20 cidadãos detidos serão presentes ao digno magistrado do Ministério Público para os devidos procedimentos legais. Aqui a polícia apela aos cidadãos para não enveredarem nessas práticas. Como sabem, a exploração de minerais estratégicos consubstancia-se em crimes e desaconselha-se a todo cidadão colocarem-se nestas atividades. A Polícia Nacional no Bié vai continuar as suas ações de combate e repreensão a essas atividades ilícitas que decorrem ou que venham a decorrer no nosso território. Palavras do porta-voz da Polícia Nacional aqui na província do Bié, em volta da detenção dos cidadãos acusados do crime de exploração de minerais estratégicos numa das comunas do município do Andulo. Nós prometemos trazer mais informações em próximos serviços da televisão pública de Angola. Saudações. Saudações, Edson Vieira, a partir da província do Bié, cidade de Cuito. E esta é a operação que permitiu a detenção de vários cidadãos que, de acordo com a polícia, procediam à exploração de minerais estratégicos de forma ilegal. Agora vamos falar da vandalização, postes de alta tensão. É que a ENDE agora começou com o processo da reposição de equipamentos vandalizados. A reportagem a seguir.
Essas são torres de alta tensão que transportam energia elétrica para vários pontos da cidade capital e não só. Segundo o porta-voz da ENDE, erguer uma estrutura desta não custa menos de 200 milhões de kwanzas, mas as que já existem têm sido alvo de vandalizações constantes, o que retarda o trabalho de eletrificação de várias zonas. Quando uma torre cai, a sua construção de raiz não custa menos de 200 milhões de kwanzas e 200 milhões de kwanzas poderíamos eletrificar uma outra zona. Face ao estado em que os amigos do alheio deixam as torres, a ENDE vê-se obrigada a fazer trabalhos de reposição para evitar situações mais complicadas. A ENDE está a realizar um trabalho de reposição das cantoneiras que foram furtadas nas torres aqui na zona, desde o Kifangondo à zona da Funda. Nós estamos a falar aqui, até agora contabilizamos mais de 30 torres e cerca de 700 cantoneiras que foram retiradas das torres. O trabalho que está a ser feito nesta altura é a reposição das mesmas cantoneiras e o reforço em si dos equipamentos, no sentido de evitar que os maliantes tenham facilidade nesse processo de remoção das respectivas cantoneiras. Se ainda não intervir nesse processo, corre o risco das torres caírem e deixarem várias famílias e empreendimentos comerciais privados do normal fornecimento de energia elétrica. As famílias são chamadas a denunciarem sempre que se depararem com casos de vandalização. É admirável como jovens que tiveram aquela coragem toda de fazer esse tipo de ação. É uma coisa difícil de entender, porque estão mesmo a vandalizar nossos bens materiais, né? Nossos bens do Estado. Então, com esse tipo de coisas, esse tipo de roubos, é fazer o que? É mesmo danificar nós próprios, mesmo como moradores do bairro. O que mais nos mata aqui é a escuridão, que faz com que os amigos do alheio fazem dela a sua maravilha. É bem sabido que esses postos que aqui estão, muitas das vezes não têm segurança, não têm fiscalização. Os mesmos rapazes, ou nós a juventude desse bairro, fizemos dela a nossa praia. Viemos daqui desmontar as cantoneiras para ir pesar e conseguir 500 para meter no bolso a fim do nosso benefício. E que mata a população amanhã. Quando eles tirarem todos esses ferros e ficarem os postos sortos, um posto desse caindo aqui nessa zona é um grande perigo que representa pelo bairro. Segundo o porta-voz da ENDE, ainda não é possível avaliar custos, visto que em cada ponto a equipa se depara com diferentes dificuldades. Quer dizer, foram vandalizadas as torres e agora mais um trabalho. A ENDE gasta mais dinheiro, tem que mobilizar meios, tem que mobilizar técnicos para repor as cantoneiras. Assim o país não avança. Intervalo agora. Já estamos de volta. Boa tarde, assim que nos acompanha no Calucinga. Todos que acompanham o Ecos e Factos, um abraço fraterno. E aqueles que estão de bolo à mesa, estão a celebrar mais um ano de vida, com as nossas felicitações, que essa data se repita por longos e felizes anos. Doutora Alcântara Costa e Agostinho Casamaior, por favor. Os dois nossos analistas, comentadores, aqueles que fazem uma apreciação mais holística da coisa. Doutora Alcântara Costa, por favor. Doutora Agostinho Casamaior. Boa tarde, doutora Agostinho Casamaior. Bem disposto? Sempre de pé. Caloma, simpático. Boa tarde. Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Bem disposto. Sempre rejuvenescido, mais velho? Claramente. Doutora Agostinho Casamaior. Não, gostamos. A semana tem sido produtiva? Sim, com alguma gripe, mas nada tão grave. Nada tão grave? Nada tão grave. Ok. Um abraço a todos os estrangeiros que têm empresas aqui, mas não vai um abraço àqueles estrangeiros que têm empresas, mas que obrigam os trabalhadores a um regime que não consta da lei. Por exemplo, é desumano colocar alguém a trabalhar no caixa, mesmo que não tenha cliente, tem que ficar em pé todo dia. Entra às 12 e termina às 22 horas. Por amor do meu coração. Tem que pensar isto. Então você sabe que não tem cliente 30 minutos, devido entre as 12 até 22 horas em pé. Coloca-se na posição desta pessoa, coloca-se no lugar, é uma questão de amor também. Né? Agora, é porque você paga salário, é porque você conseguiu proporcionar um posto de trabalho a esta pessoa. Tem que submetê-la a condições desumanas. Não está certo.
Seguimos. Quer falar? Eu penso que esse tema é de suma importância, porque é uma realidade. E estes problemas, com o tempo, vão dando danos ao corpo do ser humano. A questão do rins. Do rins, o osso, né? Aquelas dores que vão surgindo na coluna, porque ficar das 7 às 21 horas de pé é muito. E é uma realidade. Inclusive, também tem até empresas chinesas que você entra, não tem direito a férias. E aqui em Angola, que é bem próximo, aqui em Luanda, bem próximo, tem também aqueles que o indivíduo fica 3 meses dentro da empresa sem sair, sem ir para a sua casa. Quer dizer, eu não sei se... Uma espécie de cárcere privado. Exatamente. Não sei se fazem as suas próprias leis. Sim, as suas próprias leis, ou baseiam-se na lei do nosso país. Porque se for na lei do nosso país, o Estado angolano não permite. Então temos que melhorar essa política, e a televisão tem essa obrigação de fazer esse papel salvífico para trazer a imagem do camarada à realidade. Bota muito. Como se diz, sempre que houver factos e depois os argumentos caem em desuso. Portanto, temos que continuar a fiscalizar nós, cidadãos, a filmar esses indivíduos, a trazer as informações, para que nós cá, nos nossos comentários, venhamos a embater contra essa escravidão. Disseste cárcere privado, estás a ser simpático no seu discurso. O que tem ali é escravidão. Ok. Também então, você que vive esta realidade, ou que conhece alguém que vive essa realidade, diz que, fale connosco. Vá lá, diga, olha, eu vivo esta situação numa empresa tal, esta empresa está a submeter os angolanos, e não só angolanos, todos aqueles que foram contratados, a este regime de trabalho que não consta da lei. Uma briga de família resultou no indivíduo que foi apresentar-se à esquadra. Pronto, preste bem atenção. Começa da seguinte forma. Briga de família. Nesta briga de família, um dos jovens terá partido o vidro de uma viatura. O jovem, de forma consciente, refletiu que o assunto só pode ser resolvido na esquadra. E ele dirigiu-se à esquadra mais próxima. Posto na esquadra, relatou o problema. Olha, é um vidro partido, porque as duas famílias entraram em problema e eu estou a ser acusado. A polícia disse, ainda bem que você vem. Vai para a cela. Na cela, é que não sei o que terá acontecido. A polícia relata, através do porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, que terá sido molestado durante o interrogatório. Interrogatório que é feito pelo Ministério Público, mas aquela fase de procurar saber o que terá acontecido. Levado ao hospital, esse jovem acabou por perder a vida. A unidade sanitária onde foi levado esse jovem, os técnicos confirmam, porque nós entramos em contato, que o jovem chegou já sem os sinais vitais na esquadra. E agora, o comandante foi ouvido, os 2 outros agentes também ouvidos, e há um deles que está detido. Estão a apurar, estão a averiguar, a investigar as causas. O jovem foi lá. Eu estou aqui que parti o vidro. Eu parti o vidro do carro alheio. A reportagem a seguir. Tudo terá começado por conta de uma briga entre 2 famílias, onde a vítima terá sido acusada de ter quebrado o vidro desta viatura. Face à acusação, a mesma terá preferido apresentar-se nesta unidade policial do Alfa 5 para o esclarecimento do caso. Na verdade, o crime ocorreu no dia 15, mas, segundo informações que nós tivemos acesso, o proprietário da viatura só localizou o jovem no dia 17 e veio com o jovem aqui nas instalações da esquadra dos combustíveis, no sentido dele ser responsabilizado tanto pela danificação do vidro, pelo vidro quebrado. Bom, um vidro é um vidro, é um bem que se pode repor, não é? É um bem material que pode se repor. Já na esquadra policial, o malogrado terá sido maltratado pelos graduados em serviço. Aconteceu aqui na esquadra um comportamento que é nada bom naquilo que são as ações da corporação, da Polícia Nacional. Portanto, a equipa que estava em serviço, sobretudo o graduado de serviço neste dia, não deu o melhor tratamento, podemos assim dizer, ao cidadão, e este cidadão foi levado para a cela e
pronto, terá sido também molestado, razão pela qual, depois de ser levado para o hospital, acabou por falecer. De acordo com o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, o relatório médico diz que o jovem de 18 anos de idade foi morto por asfixia. Em nenhuma esquadra, em nenhum piquete está autorizado a maltratar quem quer que seja, desde que apresente-se e que seja dado o tratamento devido em função daquilo que foi a sua infração ou o crime que está a ser acusado. O laudo médico fala-se em asfixia mecânica, não é? E ele chegou já ao hospital em estado crítico. Mediante a situação, 2 agentes e o comandante da esquadra dos combustíveis foram ouvidos no comando provincial, tendo resultado na detenção de um agente. Em função desta conduta grave, deste comportamento dos indivíduos que estavam, ou seja, quer os 2 graduados, como também o comandante da esquadra dos combustíveis, foi aberto um processo junto do Ministério Público, não é? E foram ouvidos ainda ontem mesmo, e desta audição resultou na detenção do graduado de serviço que estava no dia 17 por negligência na altura em que atendeu o jovem. Agir com postura na legalidade por formas a cuidar a vida humana e cultivar sempre o amor ao próximo é o que o superintendente-chefe Nestor Goubel recomenda aos demais efetivos da Polícia Nacional. Acompanhou bem a reportagem, espero ter acompanhado e tirado notas, né? O jovem, sabendo que tinha cometido, partiu o vidro do carro do vizinho. Ele foi à esquadra, apresentou-se, explicou ao gente: eu parti o vidro do carro, mas como há uma situação crispada aí, há um ambiente não bom, então é melhor esclarecer aqui na esquadra. A polícia é que tem que resolver. Consciência de que não pode haver justiça por mãos próprias. Foi lá, a autoridade, para resolver o problema. É um crime meramente patrimonial. Eu parti o vidro, vão pagar o vidro, vão lá, e nos combustíveis, tem lá o mercado onde vendem estes artigos todos. E agora? Vou começar pelo mais velho. Calombo. Uma consternação bastante profunda e extensiva para a família que perde o seu petis, que foi criado com bastante amor e vem falecer em circunstâncias fúteis. Terá feito mal o jovem dirigir-se à esquadra? Calombo é um cidadão patriota, tem 18 anos, hein? Sim. Não tem ali tanta maturidade jurídica e mostrou-se ser um cidadão comprometido com esta Angola, que tem leis e as leis que devem ser cumpridas por todos nós. Se estivesse aqui, lhe daria um abraço grande, porque cumpriu aquilo que a Constituição e as leis ordinárias da República de Angola emanam. Deixa ir a esquadra da polícia. A esquadra da polícia tem que ser o lar, o ombro onde o cidadão recorre para ir buscar afeto sempre que houver conflitos. Que significa que o cidadão deve sempre recorrer à esquadra, sempre que estiver no meio de algum conflito, para ir buscar ajuda. É isto que o nosso petis fez. E não podemos ter aqui... Eu tenho aqui, na verdade, muita complexidade de falar da nossa esquadra da polícia, porque é um comportamento de um agente ou dos agentes. E não da polícia. E não da polícia. Exatamente. Por isso que estou a ter cautelas no meu discurso. Os 2 agentes que desfrangalharam de forma bastante impurpurina a vida dos progenitores desse menino. Cometeram uma magala de borrada, para perceber. E esses indivíduos, aquilo que a autópsia disser, porque o nosso petis foi em vida ou com vida para a esquadra da polícia. O que precisamos aqui é a autópsia que tem que ser feita para se ir apurar, na verdade, o que é que terá acontecido. Porque aqui defendemos em criminalística... O relatório médico não é suficiente? É este. Depois da autópsia vem um relatório. Se o relatório disser
que há hematomas, há ferimentos, e, enfim, ali na prática da medicina legal, no âmbito das perícias de tanatologia e de traumatologia, que são os traumas que provocaram no corpo, porque ainda que for por asfixia, o organismo morto fala aos peritos, aos cientistas do laboratório. A peça relata, doutor Alcântara, desculpa interromper o seu raciocínio, que o relatório médico espelha que terá morrido jovem por asfixia mecânica. Por isso que estamos a dizer, é porque houve ali algo de bastante estranho. Então, é este relatório e é este laudo de perícia cadavérica que catalogou tudo o que aconteceu na hora da morte, que os peritos, os cientistas que fizeram essa autópsia, trazem esta matéria factual, porque, Calombo, a evidência física não erra, não perjura, é factível. É testemunha silenciosa que explica aquilo que na verdade aconteceu lá naquela esquadra. É deste documento, o laudo de perícia cadavérica e traumatológica, que o Ministério Público deve se servir para punir estes dois indivíduos que estão a ser hoje chamados de suspeitos, que acreditamos que daqui a 1 mês, 2 meses, serão chamados de culpados. Portanto, a dogmática penal é bastante clara nesta matéria. Vou voltar assim para nos falar possível enquadramento legal e depois se os 2 agentes arriscam-se a que penas. Doutor Agostinho Casamaior. Cândido, como responder sociologicamente a essa questão? Isto pode gerar algum sentimento de descrença de alguns cidadãos em relação, não à instituição polícia, mas há alguns agentes? Sim, Cândido, claramente que sim, Cândido, porque quando você fala da polícia de Angola, precisamos ter noção que é um órgão sério, é um órgão de segurança. Eu mesmo, se estiver a andar de madrugada e encontrar o carro da patrulha, ou a gente que é da Polícia Nacional, eu me sinto seguro, estou seguro. Eu ando à vontade. Aliás, mesmo onde a gente vive, estão sempre a fazer rondas, a gente sente seguro, porque está aqui os homens que juraram defender a nossa vida. Estão aqui a perder noite por nós, por nossa causa. E é esta visão que o Comandante-Geral da Polícia Nacional, é esta visão que o Ministro do Interior tem passado à polícia. Inclusive, tem até o programa Compromisso e Valor, né? Que é onde o Ministro do Interior vai aqui enaltecer o comportamento ético do agente da Polícia Nacional. E se você recorrer do ponto de vista bíblico, a Bíblia recomenda que cada um deve aproveitar do seu dom pela qual lhe deram para servir com excelência. Quer dizer, se o nosso dom que nos foi dado é ser o guardião da paz, já que a Bíblia recomenda isso, sermos guardião da palavra e da boa-aventurança, subentende que um polícia é o guardião da lei, é o guardião. O juiz dá sentença, mas quem vai fazer cumprir a lei é o polícia. Quer dizer, que o polícia é aquele fiscalizador, é aquele que cumpre a lei. O presidente da República vai decretar, vai assinar um decreto, mas quem vai cumprir é o polícia. Logo, não podemos aqui, falar de polícia de forma genérica, embora eles, quando usam uniforme, são um só. E um comportamento de um agente pode claramente imacular, pode a imagem da instituição. Mas claramente que não queremos aqui falar sobre esse fim, mas repudiar categoricamente, sociologicamente, historicamente, matematicamente, fisicamente, que este comportamento não se enquadra em nenhum momento do agente de Angola. E o que mais me entristeceu é que havia sobre aquela esquadra o mais graduado, no ponto de vista que eu entendo, porque sou filho de pai militar e por aí fora, subentende que era o homem do braçal. Era o homem do braçal, ou oficial dia ou ousa, mas pela esquadra deve ser apenas oficial dia. O oficial dia é o olho do comandante, que tem que passar a imagem e fiscalizar o que está a passar. Como é que um oficial dia permite um camarada patriota reconhecer o que errou, reconhecer o que falhou e mostrou em 18 anos de idade com uma maturidade terrível? Eu falhei, vou à esquadra. Eu acho que lá já estamos aí em caminhos que não são muito bons. Eu vou à esquadra, se calhar o meu papá, minha mamãe, meus irmãos vão pagar aquele bem, vão ressarcir os danos causados. E algum polícia, isso eu sempre falo, Cândido Calombo,
O azar não é sem roupa. Estava a andar sem roupa. Estava a andar sem roupa. É que se você não fiscalizar, o azar, em vez da tua roupa, vai vestir a tua farda. É que essa pessoa faltou ter uma visão social e política daquilo que é importante. Sendo certo de que, quando Max Weber falava sobre a ação social, na visão de Max Weber, o indivíduo tem vontade de comunicar da melhor perspectiva possível. O que Max Weber falava sobre a ação social? É eu interagir de forma positiva com Cândido. Não é, em nenhum momento, esta retórica, esse comportamento. Ainda bem, e faz aqui um coro à ideia que o porta-voz de Luanda assume esse compromisso. E assumiram de que os camaradas estão detidos e devem estar detidos. Agora, pensa só uma coisa, Cândido Calombo, pensa comigo. Olha a vergonha dos seus filhos. O papai que foi trabalhar, o papai que disse, juro defender, entrar desse país, juro morrer que pela pátria, é o papai que infelizmente pensou com as mãos, ouviu com as mãos, despejou no que nos ouvido, e a boa parte do programa que o Ministro do Interior criou, compromisso e valor e ciência institucional, vai a água abaixo porque esse camarada não foi educado. Por isso eu sempre repito, a educação não começa na polícia, nem nos bombeiros, nem no SIC, começa na família. É a base estrutural onde eu vou ter o amor ao próximo, o amor antropológico, o amor sociológico, de compreender que este camarada veio aqui, fez um gesto bonito, vai ser detido, vamos conversar, vamos esperar o mais, e se negociarmos aí, tem condições para pagar, paga, vai ser os danos e pronto. Agora, o que queremos aqui recomendar, você é agente da autoridade, não suja a imagem desse grande Ministério do Interior, que todos os dias tem feito grande trabalho por nós, porque precisamos amar sempre o nosso próximo, Cândido. Doutor Alcântara Costa, Calombo, voltando, olhando para a lei, certamente que a lei militar poderá pesar nos ombros destes dois agentes. Calombo, a Justiça Penal Militar, na sua Lei 3/94, é dura em termos de punir os militares que cometem crimes. Mas, Calombo, quem é que disse que na República de Angola partir um vidro tem que ficar detido? É verdade. Não. Quem é que disse? Aliás, ainda mais, se o próprio vai à esquadra, a mínima coisa que a polícia tem que fazer é pegar este menino que veio à esquadra, porque tem verdade antropológica no seu coração. Exatamente. Vamos lá verificar o dano que provocou. E ali saberemos onde é que ele vive, a casa dele, falaremos com os pais e o menino ficará lá e amanhã pediremos que o menino volte para ouvirmos as partes. E é assim que tem que ser. Temos que agora, acredito, começar aqui a levar lições de direito para as nossas esquadras. Há necessidade? Se este é o problema, quem provoca um dano patrimonial e ele, por livre, espontânea vontade, vá à esquadra explicar como é que as coisas aconteceram e tem que ficar detido, não estamos a trabalhar, não estamos aqui a aplicar lei nenhuma. Isto é excrescência jurídica. Não pode ser assim. O polícia é a autoridade, tem que saber qual é o comportamento que, na verdade, provoca detenção. No mínimo, se tivesse havido uma confusão bastante complicadíssima e depois o menino fugir e a polícia lhe for apanhar, está tudo bem, ficaria detido. Mas ele próprio, como se diz, com os seus pés, foi à esquadra passar a informação. Nem merecia. Mas, como deve compreender, a partir do momento em que se for dar conta que aquele ato bárbaro foi praticado por agentes da polícia, a autoridade que devia defender o cidadão, que foi à esquadra por livre e espontânea vontade, e o agente da polícia não o interpretou assim, detiveram o menino e depois acabou por falecer, aqui haverá esta figura de um homicídio qualificado. Homicídio qualificado que tem penas de 20 a 25 anos de prisão. E o direito penal é claríssimo. Okay. A pena é pessoal, é individual. Por isso que não chamemos aqui à cola a Polícia Nacional como toda, o Ministério do Interior. A única coisa que poderia acontecer no dia do julgamento é convocar aqui o Ministério do Interior no âmbito do ressarcimento de danos, onde tem que se pagar indemnização. Possivelmente o juiz chame à cola o Ministério Público, o Ministério do Interior para comparticipar
nesta indemnização. Ok. Vamos seguir. Dá-me só a imagem daqueles 2 jovens que foram detidos no Kazenga, por favor. Destes 2 jovens. Enche a tela. A imagem destes. Enche a tela, por favor, para quem está em casa. Estes 2, sabem o que é que fizeram? Não, tem ideia? Não. Estes 2, no dia 31 de dezembro, saíam de uma festa, abordaram uma cidadã de 45 anos, que padecia de perturbações mentais, arrastaram-na para uma residência abandonada, envolveram-se sexualmente com ela. Na disputa de quem podia ser a vez do outro, arremessaram blocos na zona craniana e a cidadã acabou por perder a vida. Eu até pensei que eles estão aqui porque estudaram bem e têm nota 17 valores ou 18 valores. Com essas caras? Sim, talvez já estão convertidos, né? Já estão a seguir Deus. Pronto, mas também estava a desconfiar que a idade cronológica e a facial não estavam a combinar, mas para mim é tristonho. Seria bom se a TP aqui anunciasse que esses camaradas fizeram um gesto bom, inventaram alguma coisa, um aparelho novo, um ar-condicionado, uma estrada, seria talvez bom. Sim. Vizinhos do mesmo bairro, a poucos metros entre as casas, depararam-se com a senhora que conheciam, com problemas mentais, ainda assim, agrediram-na sexualmente, não satisfeitos porque o outro não queria ceder o garoto. Temos que falar agora? Vamos ver a peça? Pode falar. Essa juventude é... Vamos ver a peça? Pode falar. Calombo, são dessas coisas inengolíveis. Não se pode engolir. Não, nem a brincar. São dessas coisas inexplicáveis que um ser humano sano, saudável, solidário e com amor antropológico lá no coração, que vê alguém com problemas psicoemocionais, que há um evidente pronúncio da doença mental e depois, ao invés de sentir pena, solidariedade e ir ajudar, vá de imediato pensar em produzir um cancaneio sexual. Estás a ver o jogo dos cães? Os cães lutam assim, exatamente. O humano não faz isto. Este indivíduo que já está aqui a promover cancaneio sexual, temos que interpretar que é a se falar. O cérebro dele já não funciona, não tem travão, como se diz, freios no impulso sexual. Por isto só tem um lugar. Aquele lugar que Henry Ferry, na criminologia, cita. O lugar para indivíduos com esse tipo de comportamento é mesmo lá no presidiário. Onde tenham que ficar e arremessar da zona craniana. É este comportamento que estou a dizer, devia ter solidariedade, pena mesmo com uma senhora daquela idade, a idade da irmã dele, a idade da mãe dele, que está a padecer de uma doença mental. Não fê-lo, nós cá vê-lo-emos como alguém com comportamento criminoso perigosíssimo. Este não deve mais voltar para conviver conosco aqui na sociedade. Não? É muito, já não. Não é muito jovem, por isso que são essas questões, Calombe, que devíamos sempre estar a condenar esses indivíduos na prisão perpétua. Ficaria ali, no Namibe, no Bentiaba, sim, na colônia agrícola, onde devia ficar 80 anos para depois acabar por falecer lá. Porque este não tem utilidade aqui entre nós. Uau. Estamos a falar de uma senhora de 45 anos, que aqui também há aquele parafilia de transtorno gerontológico de um jovem que tem prazer sexual em comum, ao invés de procurar juventude da idade dele, quer praticar atos sexuais com pessoas que tenham a dupla da idade dele. Então, há aqui muitos elementos aqui a se pensar para chegarmos à conclusão que esses indivíduos não têm capacidade para conviver conosco aqui nessa sociedade livre. Devem ficar na cadeia mais anos para depois ali partirem para a terra celestial. Exatamente. Quando Deus os chamar. Em poucos segundos, doutor Agostinho Casamaior, mataram assim. Realmente para mim é tristonho e perdão mesmo, porque é um tema de suma importância, porque ele cai no contexto familiar. E João Paulo Sartre falava sobre a existência e a essência. E quando, na visão de Sartre, definia a existência
essência, compreender que um filho existe, ok, mas temos que compreender qual é a essência deste filho. E aqui, imacular e beliscar mesmo o contexto educacional. Na cultura africana, pai do outro é meu pai, mãe do outro é minha mãe, avô do outro é meu avô. E eu não estou aqui a ver alguém de 41 anos de idade, ou 18, 17, subentende que tem filho desta idade, eu ter o desejo sexual com a mãe, com alguém direto da minha mãe. Nós estamos a desconstruir uma sociedade onde estamos a romantizar o ensino, estamos a romantizar a criminalidade, estamos a formar bandidos. Olha que o índice elevado da criminalidade em Angola cai de 18 até os 35 anos de idade. E quem fundamenta isso é o livro do Dr. Contra Costa. Podem ler um grande livro. Logo, precisamos começar a educar e reeducar os nossos filhos. Essas coisas, vou repetir, pai é amigo do filho, mãe é amiga da filha, pai é pai, filho é filho. Porque depois os filhos ganham libertinagem, já não ficam à vontade, ficam numa vontadinha, e automaticamente quando o filho já está numa vontadinha, ficam a se coatar com os pais, amanhã é um bandido potencial. Ele se calhar já bateu o pai em casa, encontrar o casa maior, o cara com 41 anos de idade, é o quê? Isso não é apenas só um papel. Começaram a chocar na cara. Vamos até à província de Cabinda. Está detido um jovem por supostamente comercializar bilhetes de passagem de catamarãs. É para seguir a reportagem. Com os bilhetes de passagem aérea e marítima cada vez mais difíceis de serem adquiridos devido à crescente procura pelos serviços, já há cidadãos a enverdarem pela venda ilegal de bilhetes de passagens de catamarã. É negativo porque mancha a imagem, em princípio, da Cecil, porque o cidadão que vai pagar os 40, os 50 ou os 60 mil kwanzas acha que é o preço que a Cecil pratica, quando, na realidade, o preço estipulado pela Cecil são de 22 mil kwanzas e são preços vigiados. Uma situação constrangedora, visto que a Cecil, até o momento, apenas procede à venda online de bilhetes e neste posto fixo, exatamente onde está localizada a sua sede em Cabinda. Nós temos os postos de venda em Cabinda e vendemos também em online. É possível que ele tenha recrutado alguns cidadãos com facilidade de comprar em online e fazer a especulação. Também pode acontecer que alguém que venha compra 2 ou 3 bilhetes em nome de familiares e que depois possa fazer a sua especulação. Acionado o órgão de investigação, o SIC deteve este homem a especular os preços dos bilhetes de catamarã. Confirmar aqui a detenção de um cidadão de 32 anos de idade, natural de Cabinda, detido na posse de diversos bilhetes de passagens de catamarã e valores monetários na ordem de 185 mil kwanza. Dizer que o cidadão, nas primeiras horas do dia, ocupava lugares nas filas, adquiria vários bilhetes, revendia a preços exorbitantes. O Serviço de Investigação Criminal deteve também este senhor acusado, juntamente com seus comparsas, de contrabandearem combustível. Foram apreendidos 10 mil litros, sendo 6 mil de gasóleo e 4 mil de gasolina, que estavam a ser transportados nestas 2 motorizadas e 6 viaturas, incluindo uma com depósito adulterado. Este Toyota Prado sem os assentos também realizava o transporte do produto. Outro caso que a TPA tomou conhecimento é desta cidadã de nacionalidade congolesa que foi apanhada a vender droga pesada. Estas ações resultaram na apreensão de diversos eletrodomésticos, uma arma de fogo, uma botija de gás butano. Entre os supostos criminosos apresentados pelo SIC estão também estes jovens acusados de roubar uma viatura de marca Toyota Hilux. Segundo o SIC, todos os casos seguem o tratamento legal para o devido esclarecimento. Agora, no Bié, 2 agentes dos serviços penitenciários foram condenados a 2 anos de prisão por supostamente terem facilitado a fuga de um recluso. Em troca, terão recebido 3 milhões de kwanzas. Crime de
violação das regras de serviço. O processo envolve 6 efetivos do serviço penitenciário e um recluso que terá sido colocado em liberdade na comarca do Cuito, sem a documentação legal, com alegado acordo de pagamento de 3 milhões de kwanzas. Ficou provado em tribunal que os atos praticados violam as normas do serviço interno e contribuíram para a saída ilegal do recluso. Não tiveram cuidado com aquilo que rege os regulamentos da equipa de serviço numa unidade como um estabelecimento prisional, pois, durante este período, colocaram em perigo a missão que lhe havia sido confiada, com a saída ilegal de um detido. O juiz condenou o inspetor prisional Aires Natalino a pena de 2 anos de prisão efetiva. Aires Enda Martins Natalino, com melhores dados de identificação nos presentes autos, na pena de 2 anos de prisão condicional por prática do crime do abuso no exercício do cargo, ilícito penal previsto e punível nos termos do artigo 28 da Lei 4/94 de 28 de janeiro, Lei de Crimes Militares. A linha B, Aleixo José Candumbo Xisapa, com melhor dado de identificação nos presentes autos, na pena de 1 ano e 11 meses de prisão condicional por prática do crime de negligência no serviço ilícito penal previsto e punível nos termos do artigo 43. Ermelinda Namoassa Juncle Francisco, com melhor dado de identificação nos presentes autos, na pena de 1 ano e 6 meses de prisão condicional por prática do crime de violação da regra de serviço interno e ilícito penal previsto e punível nos termos do artigo 40 da Lei 4/94 de 28 de janeiro, Lei de Crimes Militares. Isaac Chipalavela Horácio, com melhores dados de identificação nos presentes autos, na pena de 1 ano de prisão correcional. Edson Mauro Pereira Caneca, com melhores dados de identificação nos presentes autos, na pena de 1 ano de prisão correcional por prática do crime de violação das regras de serviço interno, decide ainda este Tribunal Militar em suspender a execução das penas ora aplicada aos arguidos Ermelinda Francisco, Isaac Horácio e Edson Canina por um período de 2 anos, e mandatos de condução à cadeia para os co-arguidos Aires Natalino, Aleixo Xisapa e Antônio Nanganjo. Boletim ao registro criminal, notifica-se e comunicações habituais, Tribunal Militar no Cuito Bié. A defesa dos arguidos anunciou que vai recorrer à decisão. Viemos interpor recurso por inconformidade por via oral, pois como ficou patente neste Tribunal de Jurisdição Militar, a declaração de não prescindir do recurso e reservando-nos o direito de apresentar as alegações e as motivações oportunamente, de acordo com o prazo legalmente estabelecido para efeito. Entretanto, Valdemar Paulo Mona, o recluso que esteve na origem do processo, foi encontrado na cidade de Luena e já se encontra reintegrado com os demais reclusos na comarca do Cuito. Doutora Agostinho Casamaior, o tempo nos aperta. Sim. Vamos falar assim de forma pormenorizada sobre este assunto, porque quando um agente colocado permite a fuga para receber a bufunfa 3 milhões de um bongo. Traidores. Infelizmente, sim, porque o serviço penitenciário, eu tenho grande admiração, grandes amigos lá, e mando um abraço ao diretor-geral do serviço penitenciário, um órgão muito educado e muito responsável. Eu não estou aqui a ver, mais uma vez, vamos retirar a instituição como elemento sine qua non, mas falar do camarada que praticou a ação. E não é bom, porque eles são os guardiões. Aliás, o hino deles busca justamente isso, é socialização, né, do próprio indivíduo, reintegração. Então, não pode ser um indivíduo que ainda não está socializado por 3 milhões de kwanza, você entende, tirá-lo para meter fora. Aquele vai matar, vai roubar de novo. Então, a inspetora bombeira Catarina Francisco, da Educação Patriótica, tem muito trabalho, não é? Não, aqui é um trabalho apurado, o chefe Júlio Pirato, a chefe Núria, tem que fazer um trabalho Pedro aqui. Genga tem muita responsabilidade. Não, tem que trabalhar com efetivo para me educar. Alcântara Costa, mais velho. Calombe, foi uma pena simpática. Simpática? Sim, 2 anos de prisão, depois 1 ano e 3 meses. Pelo comportamento indecoroso de alguém que é dos serviços penitenciários, premeditou tirar a sua farda para entregar a um recluso para que esse saia numa república da China, a sua cabeça estaria a contas com a justiça. Por isto, é uma pena simpática. Infelizmente, a pena do tribunal é insindicável e inatacável. Vamos esperar, o advogado disse que vai recorrer, tem que ter atenção que ao recorrer para o outro tribunal, depois de apreciar o processo, poderia aumentar essa pena. E espero que essa pena será aumentada. E que faça
um documento purpurino recurso, porque se cair em fungibilidade recursal, verá depois o seu consulente a gritar contra ele de não ter conseguido diminuir a pena dele. Vamos terminar. Deixa-me despedir quem nos acompanhou. Dentre as pessoas que nos acompanharam está a inspetora bombeira Catarina Francisco e o senhor Pedro Gengue. Estaremos juntos amanhã para outras histórias contadas em notícia. Boa noite. Estamos juntos.